Deixem-me consertar isso por um prato de comida. A voz de Dom Emílio, embora baixa, carregava uma dignidade antiga que ressoava no ambiente asséptico da veloz mecânica. O som de suas palavras pairou por um instante no ar, entre o brilho cromado das ferramentas e o cheiro de óleo e borracha nova que impregnava o local. Ele estava parado na entrada, uma figura de outro tempo, com suas roupas limpas porém visivelmente gastas, que contrastavam violentamente com o luxo dos carros esportivos que aguardavam reparo em seus postos. Seus ombros, embora curvados pelo peso de seus 72 anos de vida, não demonstravam submissão, mas sim o cansaço de uma longa jornada. O olhar que ele dirigia ao jovem e arrogante dono da oficina era direto, um apelo silencioso por uma chance de provar seu valor, uma troca justa em um mundo que parecia ter esquecido completamente o significado dessa palavra. A fome em seu estômago era real, mas a necessidade de se sentir útil era ainda maior, uma fome da LM a que o consumia. Ricardo, o proprietário de 35 anos, ergueu lentamente os olhos de sua tela de computador, um sorriso de puro escárnio se formando em seus lábios bem cuidados. Você ouviu isso, Germain? O cavalheiro aqui está oferecendo seus serviços em troca de um prato de comida, veja só que audácia. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse apresentando uma atração de circo decadente para seu amigo e cliente mais importante. Germain, o milionário encostado em um conversível vermelho reluzente, soltou uma gargalhada alta e cruel, um som que ecoou pelo vasto espaço da oficina, ricocheteando nas paredes de vidro e aço. A humilhação era um espetáculo para eles, uma diversão barata e descartável para quebrar a monotonia de sua tarde abastada e vazia. Para Ricardo, aquele homem idoso, era apenas uma mancha no design impecável de seu estabelecimento, uma peça fora do lugar que precisava ser removida o mais rápido possível para não contaminar o ambiente. Ele deve estar confundindo esta oficina com um restaurante de caridade ou algum tipo de abrigo, acrescentou Germain, aproximando-se de Dom Emílio com passos arrogantes e calculados, medindo sua vítima. Olha só para essas roupas. Acho que nem o motor de um carro velho e enferrujado aceitaria ser tocado por mãos tão experientes em revirar lixo. A piada foi seguida por mais risadas, uma sinfonia de desprezo que feria mais do que qualquer agressão física. Dom Emílio permaneceu imóvel, absorvendo a ofensa sem deixar que ela quebrasse sua postura ereta. Em vez de responder à provocação, seus olhos experientes percorreram o ambiente, analisando cada detalhe com a precisão de um engenheiro. Ele via além das superfícies polidas, enxergando os sistemas, as engrenagens, os pequenos defeitos que escapavam aos olhares superficiais e despreparados. O silêncio era sua resposta mais poderosa, uma fortaleza de dignidade contra a crueldade que o atingia. O que ninguém ali poderia imaginar era a profundidade do conhecimento que se escondia por trás daquele silêncio. Eu entendo de motores como poucos neste mundo, posso ser útil para o senhor, garanto. Preciso apenas de uma única oportunidade para mostrar o que sou capaz de fazer, insistiu Dom Emílio, sua voz calma, mas com uma firmeza que cortou a atmosfera pesada de zombaria. Ele não estava pedindo esmola, estava oferecendo um recurso valioso que sabia possuir, um conhecimento que o dinheiro não podia comprar. Ricardo revirou os olhos com impaciência, o desdém evidente em cada gesto. Ele olhou para seu relógio de pulso caríssimo, um gesto claro de que o tempo daquele velho mendigo havia acabado. Para ele, a ideia de que aquele homem maltrapilho pudesse ter qualquer habilidade relevante era completamente absurda, um insulto à sua própria inteligência e ao status que ele tanto se esforçava para manter. A aparência era tudo, e a de Dom Emílio era um atestado de fracasso aos olhos de Ricardo, um lembrete do que ele mais temia. Nós não temos vagas para o seu tipo de gente aqui, respondeu Ricardo, a palavra tipo, carregada de um veneno social que separava mundos. A imagem da veloz mecânica é de excelência, luxo e modernidade.
Sua simples presença aqui já é um insulto aos meus clientes mais exigentes. Agora, se me dá licença, tenho assuntos muito importantes para tratar, e o senhor está me fazendo perder um tempo extremamente precioso. Ele se virou de forma abrupta, dando as costas a Dom Emílio, um gesto final e inequívoco de descarte. A conversa, para ele, estava encerrada. Germain sorriu satisfeito, cruzando os braços e apreciando a cena como quem assiste ao final de uma peça. A ordem social, em sua visão distorcida, havia sido restaurada. O pobre em seu devido lugar, e os ricos no controle absoluto. Mas algo no olhar de Dom Emílio não demonstrava derrota, e sim uma estranha e súbita concentração, em um ponto específico. Enquanto Ricardo se afastava para voltar ao seu pedestal de vidro, o olhar de Dom Emílio se fixou em um objeto pendurado na parede do escritório envidraçado. Esquecido por todos e coberto por uma fina camada de poeira do tempo, estava um magnífico asterisco relógio poro de parede antigo. Era uma peça de carvalho escuro, com detalhes em bronze, e um mostrador de algarismos romanos que já não marcavam mais o tempo, seus ponteiros congelados em uma hora esquecida, uma testemunha silenciosa da passagem inútil das horas naquele ambiente. Para Ricardo, era apenas uma decoração sem valor, um presente de um cliente que ele nem lembrava mais. Para Dom Emílio, no entanto, era uma obra-prima de engenharia, um mecanismo complexo e belo que continha um desafio fascinante. Seus olhos, antes cansados e opacos, agora brilhavam com uma faísca de reconhecimento e uma conexão profunda com aquela peça esquecida, que parecia chamar por ele. Aquele objeto na sua parede está parado há muito tempo. Eu posso consertá-lo, disse Dom Emílio, sua voz ganhando uma nova e surpreendente força que fez Ricardo parar no meio do caminho. Ele apontou com o dedo trêmulo, não de fraqueza, mas de uma súbita e avassaladora empolgação. A oferta inesperada surpreendeu Ricardo, que se virou com uma expressão de total incredulidade. Em sua cabeça, Dom Emílio já estava desmontando o mecanismo, diagnosticando o problema, visualizando a solução com uma clareza que só anos de experiência poderiam proporcionar. Aquela máquina era um eco de seu próprio passado, um tempo em que ele era reverenciado por sua mente brilhante e suas mãos habilidosas. Consertar aquele objeto não era mais apenas sobre conseguir comida, era sobre reconectar-se com sua própria essência, sobre provar para si mesmo que o gênio dentro dele ainda estava vivo, aguardando a chance de se manifestar. A zombaria de Ricardo retornou com força total, como se a proposta fosse a piada mais engraçada que ele já ouvira. Aquilo ali é só uma velharia que um cliente me deu de presente há anos. Já chamei 2 especialistas caríssimos, e nenhum deles conseguiu sequer arrumar. O que um mendigo como você, que provavelmente não sabe nem ler as horas, poderia fazer para consertar essa peça? A ofensa foi direta, projetada para ferir seu intelecto, para reduzi-lo a um ignorante analfabeto. Ricardo sentia um prazer doentio em diminuir os outros, era a forma como ele reforçava seu próprio senso de superioridade. Ele acreditava firmemente que o valor de uma pessoa era medido por sua conta bancária e sua aparência impecável, e Dom Emílio não pontuava em nenhuma dessas categorias, em seu mundo superficial e vazio de valores reais. Germain, sempre pronto para amplificar a crueldade de seu amigo, interveio com um sorriso malicioso que deformava seu rosto. Cuidado, Ricardo. Ele pode simplesmente desmontar a peça e vender as engrenagens de bronze para comprar cachaça no boteco da esquina. É o que essa gente faz. A acusação era baixa e preconceituosa, associando pobreza a vício e desonestidade, um estereótipo fácil para justificar seu desprezo. Eles pintavam um retrato de Dom Emílio que se encaixava em seus preconceitos, ignorando a serenidade e a inteligência que emanavam do velho homem. Para eles, a verdade era irrelevante. O que importava era a narrativa que mantinha seu mundo de privilégios intacto e justificava o desprezo que sentiam pelos menos afortunados. Mas o que eles não sabiam
é que estavam prestes a desafiar um gigante adormecido, cuja sabedoria ultrapassava em muito a compreensão deles. Ignorando a acusação vil, Dom Emílio respondeu com uma calma que os desarmou completamente, sua voz ressoando com a autoridade do conhecimento. Eu não bebo, senhor. E sei exatamente qual é o problema com o mecanismo dele, apenas olhando daqui. É um defeito raro em um escape de âncora, provavelmente causado por um desgaste assimétrico no pino de impulso. A maioria dos relojoeiros hoje em dia nem sabe como identificar isso sem desmontar tudo por semanas. As palavras técnicas saíram de sua boca com uma fluidez impressionante, uma demonstração clara de um conhecimento profundo e especializado. Era a primeira pista inegável de que aquele homem era muito mais do que aparentava ser. A precisão do diagnóstico, feito apenas com uma observação à distância, era algo que nem os especialistas contratados por Ricardo haviam conseguido fazer. E isso os deixou momentaneamente sem palavras. Ricardo e Germain se entreolharam, a surpresa estampada em seus rostos. A confiança e a terminologia específica do velho eram completamente inesperadas e desconcertantes. No entanto, o preconceito era uma barreira alta demais para ser derrubada por meras palavras, por mais precisas que fossem. Muita conversa de quem não tem o que fazer na vida, desdenhou Ricardo, recuperando a compostura. Se você é tão esperto assim, por que está nessa situação, vivendo na rua? Gênios não acabam pedindo comida por aí. A pergunta era uma faca, mirando diretamente no orgulho ferido de Dom Emílio, mas ele não respondeu. O passado era uma ferida profunda que ele não abriria na frente daqueles homens cruéis. Seu silêncio foi a resposta, e ele apenas manteve o olhar fixo no objeto na parede, o desafio em seus olhos mais eloquente do que qualquer palavra que pudesse dizer. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Movido por um impulso sádico e uma curiosidade perversa, Ricardo decidiu entrar no jogo, convencido de que a humilhação seria ainda maior. Tudo bem, velhote. Você quer uma chance? Você a terá, anunciou ele com um tom teatral. Pode tentar consertar essa coisa, mas com as minhas regras. Você não vai usar nenhuma das minhas ferramentas de última geração. Não vai tocar em absolutamente nada que pertence a esta oficina. Se vire como puder. Se por um milagre, você conseguir fazer essa antiguidade funcionar de novo, eu pessoalmente lhe pagarei um almoço no melhor e mais caro restaurante da cidade. Mas se você falhar, o que é o mais provável, você some daqui e nunca mais pisa na minha propriedade. Entendido? A aposta cruel foi lançada, com o único e claro objetivo de assistir a um fracasso humilhante e inevitável, um espetáculo para seu entretenimento. Dom Emílio assentiu lentamente, aceitando o desafio que parecia impossível para qualquer outra pessoa. Entendido. A palavra foi dita com uma gravidade que mostrava que ele compreendia perfeitamente os termos da aposta e suas consequências. Ele não tinha nada a perder, exceto a última centelha de sua dignidade, e estava disposto a arriscá-la por uma chance de se sentir vivo novamente, de se reconectar com sua verdadeira essência. Ele sabia que a tarefa seria monumental sem os recursos adequados, mas sua mente já estava trabalhando a 1000 por hora, planejando, improvisando, visualizando cada passo. Décadas de experiência e dificuldades lhe ensinaram que a engenhosidade floresce na escassez. A desvantagem imposta por Ricardo não o intimidava. Pelo contrário, alimentava sua determinação e seu espírito resiliente. O desafio estava aceito, e o palco estava montado para um duelo silencioso. Germain riu abertamente do acordo, achando a situação toda hilária. Você é muito generoso, Ricardo, dando uma chance para ele se envergonhar publicamente. Vou até trazer uma pipoca para assistir ao espetáculo que se seguirá. Para o milionário, tudo era entretenimento, e a iminente humilhação daquele velho senhor prometia ser um grande divertimento para sua tarde entediada. Ele já imaginava a cena com prazer.
Dom Emílio lutando em vão com pedaços de arame e sucata, enquanto eles observavam de suas cadeiras confortáveis, rindo de sua presunção e de sua inevitável falha. A crueldade deles não tinha limites porque eles não viam humanidade em sua vítima, apenas um alvo para seu tédio e sua arrogância desmedida. Eles subestimavam completamente a resiliência do espírito humano e a profundidade do conhecimento de Dom Emílio, um erro que lhes custaria muito caro no final. Sem dizer mais uma palavra, Dom Emílio se virou e saiu da oficina com um novo e claro propósito em seu passo. Ele vasculhou as caçambas de lixo nas ruas próximas, seus olhos treinados procurando não por comida, mas por peças de metal, pequenos parafusos, qualquer coisa que pudesse ser adaptada para seu objetivo. Suas mãos, que já haviam projetado mecanismos complexos que mudaram indústrias, agora remexiam o refúgio da cidade com uma dignidade impressionante. Com as poucas moedas que tinha no bolso, ele entrou em uma pequena loja de ferragens e comprou uma chave de fenda de precisão e um pequeno rolo de fio de cobre fino. Aquele investimento representava sua única comida do dia, mas era um sacrifício necessário para a batalha que estava por vir. Ele voltou para a calçada em frente à oficina, sentou-se no chão e organizou suas ferramentas improvisadas sobre um pano gasto, como um cirurgião preparando seu instrumental. Ricardo e Germain observavam tudo pela janela do escritório, com xícaras de café expresso nas mãos, como se estivessem em um camarote. Olhe para ele. Que cena patética, comentou Germain, balançando a cabeça em desaprovação fingida. Ele realmente acha que vai consertar um mecanismo suíço de alta precisão, com lixo, e uma chave de fenda de R$2? Isso é a definição de delírio. Você deveria ter chamado a segurança para expulsá-lo logo de cara, em vez de incentivar essa loucura toda. Ricardo apenas sorriu, saboreando o momento com um prazer perverso. Calma, meu amigo. A humilhação será muito mais doce quando ele mesmo admitir sua derrota. Deixe o artista trabalhar, quero ver até onde vai a teimosia dele. Será uma boa história para contar em nosso clube de investidores na sexta-feira. O que eles não sabiam é que a história que seria contada seria bem diferente. Apesar do desprezo que emanava da oficina, Dom Emílio estava completamente focado em sua tarefa. O mundo ao seu redor havia desaparecido. Ele estava em seu santuário, um universo de molas, engrenagens e cálculos precisos. Enquanto trabalhava, lembrou-se de seu primeiro projeto na Universidade de Engenharia. Um professor exigente lhe dera uma tarefa impossível com recursos extremamente limitados para testar sua capacidade de improvisação. Ele conseguiu criar uma solução inovadora que deixou todos maravilhados, e lhe rendeu o respeito de todo o corpo docente. Aquela lembrança o fortaleceu, trazendo um leve sorriso aos seus lábios. As circunstâncias eram muito mais sombrias agora, mas o princípio fundamental era o mesmo. A mente humana era a ferramenta mais poderosa de todas. O desafio imposto por Ricardo não era um obstáculo, era um catalisador para sua criatividade adormecida, e ele se sentia mais vivo do que nunca. Um jovem mecânico da Veloz Mecânica chamado Lucas observava Dom Emílio de longe, com uma curiosidade crescente. Diferente de seu chefe, ele não via um mendigo patético, mas sim um artesão profundamente concentrado em seu ofício. Ele notou a precisão dos movimentos de Dom Emílio, a maneira como ele manuseava suas ferramentas improvisadas com a segurança e a delicadeza de um mestre. Lucas sentiu uma pontada de admiração e um profundo respeito. Ele queria se aproximar, oferecer ajuda, talvez até emprestar uma ferramenta de verdade, mas o medo de Ricardo o paralisava. Seu chefe era conhecido por demitir funcionários por muito menos, por caprichos banais. Então, ele apenas observou, aprendendo em silêncio e torcendo fervorosamente para que o velho e misterioso senhor conseguisse realizar o impossível.
Aquele confronto silencioso estava ensinando a Lucas mais sobre dignidade do que anos de trabalho naquela oficina. Entre os pedaços de sucata que havia coletado, Dom Emílio encontrou uma PEC, e na placa de metal, fina e resistente, de um tipo raro usado em equipamentos eletrônicos antigos. Era a peça perfeita para fabricar a haste que substituiria a original desgastada no mecanismo. Com o componente crucial em mãos, ele sentiu uma nova onda de confiança e caminhou de volta para a entrada da oficina, pronto para a próxima fase. E então, já desistiu e veio pedir desculpas por me fazer perder tempo? Perguntou Ricardo com um sarcasmo cortante. Dom Emílio não respondeu, apenas caminhou em direção a uma mesa de trabalho vazia que Ricardo apontou com relutância. Ali. E não suje absolutamente nada, ordenou. O velho pediu a Lucas, que se aproximou prontamente, para ajudá-lo a descer a pesada peça da parede. Agora, com o objeto em suas mãos, começava o verdadeiro trabalho, a ressurreição da máquina. A humilhação inicial havia se transformado em um teste de pura habilidade e resiliência. Dom Emílio não estava mais lutando por um prato de comida, estava lutando por sua identidade, por sua história, por tudo o que ele havia sido. Cada parafuso que ele soltava com cuidado, cada engrenagem que ele examinava com a precisão de um cirurgião, era um ato de reafirmação de sua existência. Ele era um engenheiro, um criador, um mestre de seu ofício, e ninguém poderia tirar isso dele. A oficina, com todo o seu luxo e modernidade, tornou-se apenas um palco para a demonstração de um conhecimento atemporal, uma sabedoria que não podia ser comprada nem ostentada. O que aconteceria a seguir naquela mesa de trabalho não seria apenas um concerto, mas uma ressurreição, tanto da máquina, quanto do homem que a operava, uma sinfonia silenciosa de metal e dignidade. As mãos de Dom Emílio, firmes e precisas, moviam-se sobre o mecanismo exposto com uma familiaridade reverente, como se reencontrassem um velho amigo. Ele limpava cada minúscula peça com uma flanela macia que tirara de sua bolsa de couro, revelando o brilho oculto sob anos de poeira e abandono. Lucas, o jovem mecânico, estava fascinado como a oficina barulhenta parecia silenciar ao redor daquela mesa de trabalho. Ali, a elegância do trabalho manual contrastava brutalmente com a tecnologia fria e impessoal dos carros de luxo que enchiam o ambiente. A concentração do velho era absoluta, como se ele estivesse em um mundo próprio, onde apenas a perfeição daquelas engrenagens importava. Era uma cena que não pertencia àquele lugar, um momento de arte pura em meio à graxa e ao barulho, um testemunho silencioso de uma era esquecida. Do seu escritório envidraçado, que mais parecia um aquário de onde observava seu reino com superioridade, Ricardo zombava com desprezo. Você acredita na audácia desse velho? Ele age como se estivesse em seu próprio ateliê, um mestre em sua grande obra, comentou ele, com um sorriso de escárnio para Germain. Seu amigo de longa data riu alto, apoiando seus sapatos italianos caros na mesa de mogno polido. Deixe ele brincar, Ricardo. Estou até pensando em filmar o momento exato em que ele desiste e joga tudo pro alto. Seria um ótimo conteúdo para nossas redes sociais, mostrando que apenas a Veloz Mecânica tem os verdadeiros especialistas, e não amadores da rua que pensam que entendem de alguma coisa. A crueldade deles era casual, um entretenimento cruel para preencher o vazio de suas vidas repletas de luxo, mas desprovidas de qualquer propósito real. A indiferença dos dois era um espetáculo à parte, uma demonstração clara de como enxergavam o mundo e as pessoas ao seu redor. Para eles, Dom Emílio não era uma pessoa, mas um objeto de diversão, um peão em seu jogo particular de poder e status social. Eles não viam o conhecimento em suas mãos, apenas a sujeira em suas roupas. Não percebiam a dignidade em sua postura, apenas a oportunidade de se sentirem superiores e mais importantes. Lucas, do outro lado da oficina, sentia um nó no estômago ao ouvir os fragmentos da conversa. Ele via o que os patrões não viam:
a genialidade silenciosa de um homem que o mundo havia descartado injustamente. Cada movimento preciso de Dom Emílio era uma afronta silenciosa à arrogância que emanava daquele escritório de vidro, e Lucas se perguntava qual seria o desfecho daquela aposta tão desigual e cruel. Precisando de uma pinça extremamente fina para ajustar uma mola delicada, Dom Emílio olhou ao redor e avistou um simples clipe de papel perto de uma lixeira. Com um pequeno alicate improvisado que carregava consigo, ele habilmente desdobrou e moldou o clipe de metal, transformando-o em uma ferramenta de precisão cirúrgica em questão de segundos. Lucas assistiu maravilhado, de queixo caído com a engenhosidade. Como o senhor fez isso? É simplesmente incrível, sussurrou o jovem, aproximando-se com cuidado para não atrapalhar o mestre em ação. Dom Emílio sorriu levemente, um brilho de orgulho em seus olhos cansados. A necessidade, meu jovem, é a mãe de todas as invenções. Quando não se tem nada, aprende-se a criar tudo a partir do que está disponível para nós. Aquela lição simples continha a sabedoria de uma vida inteira de dificuldades e superação, uma filosofia forjada no fogo da adversidade. Em seguida, ele tirou de sua surrada bolsa de couro um papel amarelado e dobrado com estrém, o cuidado como se fosse uma relíquia. Ao desdobrá-lo sobre a mesa, revelou um desenho técnico incrivelmente detalhado de um mecanismo complexo, assinado no canto com as iniciais ENA. Era uma obra de arte da engenharia, desenhada à mão com uma precisão que nenhum software moderno poderia replicar em alma e detalhe. Percebendo o olhar curioso de Lucas fixo no papel, ele rapidamente o guardou. Apenas uma velha anotação para me guiar no trabalho, disse evasivamente, com a voz um pouco mais baixa. Mas Lucas sabia que tinha visto um fragmento de um passado misterioso e grandioso, a prova irrefutável de um conhecimento profundo que não condizia em nada com a imagem de um simples morador de rua. Quem era aquele homem, afinal? A curiosidade de Lucas estava agora no auge, e as iniciais INA ecoavam em sua mente como um enigma a ser resolvido. Ele queria perguntar, queria saber mais sobre a história por trás daquele desenho, mas o olhar reservado de Dom Emílio o fez recuar. Havia uma barreira de dor e orgulho ao redor do velho que o jovem não se atrevia a cruzar naquele momento. Ele voltou ao seu posto fingindo trabalhar em um motor, mas seus olhos não desgrudavam da figura concentrada de Dom Emílio. O mistério em torno dele só aumentava a admiração que sentia. Aquele não era um trabalho por comida, era uma declaração, uma tentativa de reconectar-se com uma parte de si mesmo que havia sido perdida ou roubada pelo tempo e pelas circunstâncias cruéis da vida. O jovem sentia que estava testemunhando algo muito maior do que um simples concerto. O que é essa bagunça na minha mesa de trabalho? Quem autorizou isso? A voz de Ricardo cortou o ar como um chicote, cheia de autoridade falsa. Ele marchou em direção a Dom Emílio, seu rosto uma máscara de fúria contida. Quando chegou perto, baixou a voz para um sussurro venenoso, para que apenas o velho pudesse ouvir e sentir o peso da humilhação. O problema não é a mesa. O problema é você. Sua aparência é um insulto aos meus clientes. Eles pagam por luxo, por exclusividade, não para ver um mendigo remexendo em um asterisco poroxelógio poroxeporo quebrado na entrada da minha oficina. A humilhação íntima foi como uma facada no peito de Dom Emílio. Ele não respondeu, usando o silêncio como um escudo frágil contra as palavras cortantes. Ele apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho com ainda mais afinco, transformando a dor em concentração. A dor daquelas palavras era profunda e cortante, mas sua determinação era ainda maior. Cada ajuste preciso na engrenagem era uma resposta silenciosa ao desprezo de Ricardo. A humilhação o corroía por dentro, lembrando-o de tudo que havia perdido, de quem ele costumava ser em uma vida passada.
No entanto, em vez de quebrá-lo, aquela crueldade alimentava o fogo de sua resiliência, a chama de sua dignidade que se recusava a apagar. Ele precisava terminar aquele concerto, não mais pela comida prometida, mas para resgatar a si mesmo da imagem degradante que Ricardo tentava impor sob R. E ele. Era uma batalha silenciosa pela sua própria alma, travada sobre uma mesa de trabalho com ferramentas improvisadas, sob o olhar julgador de um mundo que o havia esquecido há muito tempo, mas que estava prestes a lembrar de seu nome. Sentindo o peso do ambiente e a necessidade de respirar, Dom Emílio pediu uma breve pausa, uma trégua na batalha silenciosa. Ele caminhou lentamente até uma pequena padaria na esquina, um lugar simples e acolhedor que era o oposto da frieza da oficina. A dona, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil chamada Elvira, o reconheceu de outras vezes em que ele passara por ali. Bom dia, seu Emílio. O senhor parece cansado hoje. Aceita um café forte por conta da casa? Ofereceu ela, com uma generosidade que contrastava com a mesquinhez que ele acabara de enfrentar. A gentileza genuína daquela mulher o emocionou profundamente, e seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para conter. Eu agradeço muito, Dona Elvira. Um café seria maravilhoso neste momento, respondeu ele, a voz embargada pela emoção de um simples ato de bondade. Sentado em uma mesinha de plástico no canto, ele recebeu a xícara fumegante e um pão na chapa que Elvira insistiu em lhe dar. Vejo o senhor trabalhando duro ali na oficina. Gente trabalhadora como o senhor merece respeito. Não importa a situação em que a vida o colocou, disse ela, como se pudesse ler seus pensamentos e sentir sua dor. As palavras de Elvira foram um bálsamo para sua alma ferida, uma cura instantânea para a ferida aberta pela humilhação. Ela não precisava saber de sua história. Ela via o essencial, a dignidade humana que Ricardo era completamente cego para enxergar. Aquela pequena e poderosa interação lhe deu a força necessária para voltar à oficina e enfrentar o desafio que o esperava, renovado pela compaixão de uma estranha que, sem saber, se tornou uma aliada fundamental na sua jornada. De volta à sua mesa de trabalho, ele finalmente identificou o problema central. Uma minúscula paleta de rubi no mecanismo de escape estava lascada, uma falha quase invisível a olho N-OD, que paralisava todo o sistema. Sem recursos para encontrar uma peça de reposição, Dom Emílio demonstrou sua genialidade mais uma vez, em um ato de pura criatividade. Ele pegou um pequeno fragmento de vidro vermelho que encontrou na rua e, usando a ponta de sua ferramenta improvisada feita com o clipe de papel, começou a lapidá-lo pacientemente contra o concreto áspero da calçada. Era um trabalho de mestre joalheiro nascendo do nada, da poeira e da necessidade. Uma obra de arte da adaptação que deixaria qualquer engenheiro de queixo caído, uma prova de que a verdadeira riqueza está no conhecimento, não nos recursos materiais. Nesse exato momento, Germain chegou em sua Ferrari vermelha roncando o motor para chamar a atenção de todos. Vendo o velho concentrado na calçada, um sorriso malicioso e cruel se espalhou por seu rosto. Ele estacionou o carro e caminhou até a entrada com um propósito claro. Ricardo, seu novo funcionário, parece estar fazendo um progresso notável, disse com sarca, semió, em voz alta para que todos ouvissem. Acho que ele merece um pequeno incentivo pelo seu esforço. Com isso, ele caminhou em direção a Dom Emílio, fingindo tropeçar em seus próprios pés, e o empurrou com força. O velho, pego de surpresa, caiu no chão, e suas ferramentas improvisadas, incluindo a minúscula peça que estava lapidando, se espalharam pela calçada suja da oficina, um ato de pura maldade. Oh, mil desculpas, eu sou tão desastrado, disse Germain, com uma risada mal disfarçada, que ecoou pela oficina como o som de vidro se quebrando. Espero não ter quebrado seu equipamento de alta tecnologia, seria uma perda irreparável para a ciência moderna. Vários clientes e outros funcionários viram a cena.
Alguns riram junto com Germain, outros desviaram o olhar, constrangidos e envergonhados, mas absolutamente ninguém interveio para ajudar o velho caído no chão. O silêncio cúmplice era quase tão doloroso quanto a queda. Lucas, no entanto, não conseguiu se conter. Ele largou suas ferramentas com um estrondo e correu para ajudar Dom Emílio a se levantar, seu rosto vermelho de raiva e impotência. A injustiça daquela cena era insuportável para ele, um ponto de ruptura em sua consciência. "O senhor está bem?" perguntou Lucas, sua voz tremendo de indignação enquanto ajudava o velho a se reerguer com cuidado. Dom Emílio apenas assentiu com a cabeça, seus olhos fixos não em Germain, mas nas peças espalhadas pelo chão. "Cuidado, as peças do mecanismo. São extremamente delicadas", exclamou ele, sua preocupação não consigo mesmo, mas com a integridade do trabalho que lhe fora confiado, uma demonstração de seu caráter inabalável. Sua dedicação era inabalável, mesmo diante da humilhação pública mais degradante. Enquanto Lucas o ajudava a recolher cada pequena peça, um pequeno cartão plastificado e amarelado caiu despercebido do bolso interno do casaco gasto do velho, pousando silenciosamente perto do pé do jovem mecânico, como se o destino o tivesse colocado ali. Lucas pegou o cartão discretamente, com a intenção de devolvê-lo imediatamente. No entanto, antes de entregá-lo, sua curiosidade foi mais forte, e ele não resistiu a ler o que estava escrito. Era uma antiga credencial de estudante da mais prestigiada e cara universidade de engenharia do país. A foto, desbotada pelo tempo, mostrava um Dom Emílio muito mais jovem, com um olhar brilhante, cheio de sonhos e ambição. O nome impresso abaixo da foto era claro e inconfundível: Emílio Nogueira Almeida. O queixo de Lucas caiu. Aquele homem não era um qualquer. Ele era um engenheiro formado na melhor instituição que o dinheiro poderia pagar. A revelação foi como um raio em sua mente, conectando todas as peças do quebra-cabeça. "Aqui, senhor. Acho que isso caiu do seu bolso durante a queda", disse Lucas, devolvendo a credencial com um respeito renovado em sua voz, agora cheia de reverência. Dom Emílio a pegou rapidamente, com um misto de surpresa e alívio, guardando-a como se fosse um tesouro sagrado e frágil que continha toda a sua história. A humilhação orquestrada por Germain, paradoxalmente, havia revelado uma peça-chave do enorme quebra-cabeça que era a vida daquele homem. Lucas agora olhava para Dom Emílio com uma reverência que beirava a adoração, questionando-se que tragédia terrível, que reviravolta cruel do destino, poderia ter levado um engenheiro tão brilhante àquela situação de miséria e invisibilidade. A história era muito mais profunda do que ele jamais poderia imaginar, e ele sentiu que precisava descobrir a verdade. Ricardo, que observou toda a cena de longe sem conseguir ver a credencial, aproximou-se fingindo uma preocupação que não sentia, um ator em seu próprio palco. "Germain, tenha um pouco mais de cuidado, por favor. Não queremos acidentes de trabalho em nossas instalações", disse ele, com um tom falsamente paternalista, antes de se virar para Dom Emílio com um olhar duro e impaciente. "Limpe essa sujeira e volte ao trabalho imediatamente. Ou desista de uma vez por todas. Eu não tenho o dia todo para esperar por um milagre que, convenhamos, não vai acontecer." A pressão era uma tática clara para quebrar o espírito do velho, mas a resiliência do engenheiro começava a intrigá-lo e, ao mesmo tempo, irritá-lo profundamente, pois desafiava sua visão de mundo. Com a ajuda silenciosa e solidária de Lucas, Dom Emílio recolheu cada peça, inspecionando-as para garantir que nada havia sido danificado na queda. Felizmente, tudo parecia intacto, incluindo a pequena peça de vidro que ele lapidara. Ele voltou à sua mesa, o rosto uma máscara de concentração impenetrável, ignorando os olhares curiosos e os cochichos ao seu redor. Com uma velocidade e precisão que pareciam sobre-humanas, ele remontou o mecanismo, cada peça se encaixando em seu devido lugar como se guiada por uma força mágica. A minúscula peça de vidro que ele lapidara na calçada
se encaixou perfeitamente no lugar do rubi quebrado, um testemunho de sua habilidade incomparável. Faltava muito pouco para o momento da verdade, e a tensão na oficina era palpável. Todos, secretamente, queriam ver o que aconteceria a seguir. Finalmente, após horas de trabalho ininterrupto, Dom Emílio fez o ajuste final. Ele deu um leve e calculado impulso no pêndulo e se afastou da mesa, com a respiração suspensa, os olhos fixos na máquina. Por um instante o silêncio pesado reinou na oficina, um silêncio onde apenas o som das respirações podia ser ouvido. O sorriso de escárnio de Germain começou a reaparecer em seus lábios certo da falha. Ricardo cruzou os braços, com um olhar de "eu sabia que era perda de tempo". Lucas prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito, e então, um som quase inaudível, mas cristalino, ecoou pelo ambiente. Um som limpo, nítido e perfeito. Tique. O pêndulo oscilou para o outro lado. Taque. O som se repetiu, constante, rítmico, o coração da máquina voltando a bater depois de anos de silêncio. O ponteiro dos segundos começou a se mover suavemente pelo mostrador, com uma fluidez hipnotizante que capturou a atenção de todos. Dom Emílio fechou os olhos por um momento, saboreando a vitória silenciosa que era só sua. Não era apenas o som de um mecanismo complexo funcionando perfeitamente, era o som de sua própria dignidade sendo restaurada, de sua identidade sendo resgatada do esquecimento e da humilhação. Era a prova de que, apesar de tudo que a vida lhe tirara, seu conhecimento e sua habilidade permaneciam intactos, puros e poderosos como sempre foram. Aquele tic-tac era a trilha sonora de Paesen, sua ressurreição pessoal, e ecoava como a mais bela música para seus ouvidos, uma sinfonia de justiça e superação. A aposta estava ganha, e ele sabia disso. Lucas foi o primeiro a reagir, quebrando o silêncio com um aplauso espontâneo e entusiasmado que ecoou por toda a oficina. "Incrível! O senhor conseguiu!" "É simplesmente incrível!" exclamou, sua admiração transbordando sem filtros, os olhos brilhando de alegria. Alguns outros funcionários, que observavam de longe, timidamente se juntaram ao aplauso, um reconhecimento genuíno da proeza que acabaram de testemunhar. Ricardo e Germain ficaram boquiabertos, examinando o objeto como se estivessem vendo um fantasma, a incredulidade estampada em seus rostos. Não havia como negar. O velho mendigo, o alvo de suas piadas cruéis, havia realizado um verdadeiro milagre na frente de todos. A expressão de Ricardo mudou rapidamente do choque para a cobiça mais pura, seus olhos calculando como poderia se apropriar daquela situação e transformá-la em lucro. Bem, parece que você teve sorte, velhote. Devo admitir, estou impressionado com o resultado, disse Ricardo, seus olhos já calculando como poderia se apropriar daquela situação e transformá-la em lucro para si mesmo. A promessa do almoço, o motivo de toda aquela provação, já estava completamente esquecida em sua mente gananciosa. Ele via agora uma oportunidade de marketing, uma história para contar aos seus clientes ricos, sobre a excelência inigualável de sua oficina. A vitória de Dom Emílio, em sua mente, já era sua por direito. Ele se aproximou da peça, tocando-a como se fosse sua propriedade, seu troféu, ignorando completamente o homem que a trouxera de volta à vida. A injustiça estava prestes a tomar uma nova e ainda mais cruel forma, a da traição descarada. "Sorte não teve nada a ver com isso, senhor", disse Dom Emílio, sua voz calma, mas carregada de uma firmeza que surpreendeu a todos na sala. "Isso é o resultado de conhecimento, paciência e muita experiência." Ele começou a juntar suas poucas e improvisadas ferramentas, esperando que Ricardo finalmente honrasse o acordo que haviam feito na frente de todos. Mas o olhar do dono da oficina já dizia tudo o que ele precisava saber. A traição estava no ar, densa e inevitável. Germain, recuperado do choque inicial,
aproximou-se e sussurrou no ouvido de Ricardo, com um veneno que só um cúmplice poderia oferecer, plantando a semente da maldade final. A batalha pela dignidade estava longe de terminar. Na verdade, a parte mais difícil estava apenas começando. Não seja idiota, Ricardo. Não pague absolutamente nada a ele, sibilou Germain. O plano viu-se formando instantaneamente em sua mente perversa. Ele consertou o objeto dentro da sua propriedade usando a sua mesa. Diga que ele estava apenas ajudando sob a sua supervisão. Depois o expulse daqui sem cerimônia. Podemos vender essa antiguidade por uma fortuna agora e dizer que ela foi restaurada pelos seus mestres mecânicos. Ninguém nunca vai acreditar na palavra dele contra a sua. É a nossa palavra contra a de um ninguém. O plano estava traçado. Apropriar-se do mérito, explorar o gênio de Dom Emílio e, em seguida, descartá-lo como se fosse um pedaço de lixo, apagando sua contribuição da história para sempre. A crueldade deles era um poço sem fundo. Ricardo sorriu, um sorriso frio e calculista, adorando a ideia de seu amigo. A crueldade era, para eles, uma ferramenta de negócios legítima. Ele se virou para Dom Emílio com uma nova e falsa autoridade inflando o peito. Você fez um bom trabalho como meu assistente voluntário. Seu esforço foi útil para a equipe. Como recompensa, vou permitir que você saia daqui sem que eu chame a polícia por invasão de propriedade e vadiagem, o que seria o correto a fazer. A traição era descarada, um tapa na cara dado com palavras venenosas. Ele estava roubando não apenas o trabalho, mas a própria identidade de Dom Emílio, tentando reduzi-lo a um ajudante anônimo e descartável, uma sombra sem nome. O roubo era mais profundo do que qualquer objeto material. Isso não foi o que combinamos, respondeu o velho, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que parecia fazer o ar vibrar ao seu redor. O acordo era claro. Um concerto em troca de um almoço. Eu cumpri a minha parte da aposta com honra, agora o senhor deve cumprir a sua. Ele se manteve firme, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, sem piscar, desafiando-o com o poder de sua integridade. Ele não estava mais pedindo por comida. Ele estava exigindo o que era seu por direito, um símbolo mínimo de respeito e honra que, para ele, valia mais do que qualquer banquete no restaurante mais caro da cidade. Era uma questão de princípio, a última fronteira de sua dignidade. Ricardo soltou uma gargalhada fria e alta, cochicenha, e soou grotesca e deslocada na oficina. Acordo? Eu não tenho acordos com mendigos. Saia da minha propriedade agora antes que eu perca a minha paciência. É a minha palavra contra a sua. E quem você acha que as pessoas vão acreditar? No dono da oficina mais respeitada da cidade, ou em um velho sujo que vive na rua? A ameaça era clara, usando seu poder e status social para esmagar a verdade e impor sua vontade. A balança da justiça estava claramente pendendo para o lado do dinheiro e da influência. Antes que Dom Emílio pudesse responder, Lucas interveio, incapaz de suportar mais um segundo daquela crueldade. Isso não é justo, chefe, eu vi tudo. O senhor fez uma aposta com ele na frente de todo mundo, disse o jovem, a voz tremendo de indignação e coragem. Ele estava arriscando seu emprego, seu sustento, mas sua consciência não lhe permitia ser cúmplice silencioso daquela crueldade desumana. Seu ato de bravura surpreendeu a todos na oficina, especialmente Ricardo e Germain, que não esperavam tal insubordinação de um simples empregado. Por um momento, um silêncio chocado tomou conta do lugar. A verdade, mesmo que dita por uma voz jovem e sem poder, tinha um peso inegável e ressoou pelas paredes do lugar. A coragem de Lucas foi a primeira rachadura na fachada de poder de Ricardo. Lucas, cale a sua boca e volte ao trabalho imediatamente antes que eu o demita aqui e agora, gritou Ricardo, o rosto vermelho de raiva por ter sido desafiado publicamente por alguém que ele considerava insignificante. Ele então se virou para Dom Emílio, apontando para a porta com um gesto violento.
E você, suma da minha frente. Agora... A pequena vitória de Dom Emílio havia se transformado em uma derrota amarga e humilhante. O velho olhou para Lucas com uma profunda gratidão nos olhos. O apoio daquele jovem significava mais do que qualquer refeição. Ele pegou sua pequena bolsa de couro e suas ferramentas improvisadas e se virou para sair, de cabeça erguida, sua dignidade intacta apesar de tudo, pois ele sabia que não estava mais sozinho. Ao sair, lançou um último olhar para o objeto na parede, agora funcionando perfeitamente, um testemunho silencioso de sua habilidade e da terrível injustiça que acabara de sofrer. Aquele mecanismo não marcava apenas o tempo, marcava o início de uma reviravolta que ninguém, especialmente Ricardo e Germain, poderia prever. As engrenagens do destino haviam começado a se mover, e seu tic-tac agora contava os segundos para o acerto de contas. O que eles não sabiam é que a maior testemunha da genialidade de Emílio não era de carne e osso, mas de metal e vidro, e seu funcionamento perfeito seria a prova de tudo o que estava por vir. O tempo, agora, corria contra os tiranos. Enquanto Dom Emílio se afastava pela rua, Lucas o observava da porta da oficina, o coração pesado de tristeza e raiva. Uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. Ele havia testemunhado a genialidade e a crueldade em sua forma mais pura. Ele tinha as pistas, o desenho técnico com as iniciais, a credencial da universidade. Ele não podia, em sã consciência, deixar a história morrer ali, na injustiça. Ele precisava fazer alguma coisa, encontrar uma maneira de expor a verdade, e dar a Dom Emílio o reconhecimento e a justiça que ele tão desesperadamente merecia. Sua lealdade não era mais a seus patrões, mas a verdade e a decência. A revolução de um homem só estava prestes a começar. O mais forte está por vir. Fique até o final. Naquela mesma tarde, para piorar a situação e selar sua mentira, Germain usou suas redes sociais para postar uma história completamente distorcida dos fatos. Hoje na Veloz Mecânica, meu grande amigo Ricardo mostrou seu enorme coração ao dar uma chance a um morador de rua, permitindo que ele o ajudasse em um pequeno projeto de restauração. Um belo gesto de caridade que deveria inspirar a todos nós, escreveu ele, acompanhando o texto com uma foto que tirou sorrateiramente de Dom Emílio de costas, trabalhando. A campanha de desprestício e apropriação do mérito havia começado, usando a mentira para construir uma imagem de falsa benevolência e solidariedade, uma tática que os ricos e poderosos usam com frequência para limpar suas imagens. Dom Emílio encontrou um banco em uma praça próxima para descansar seu corpo e sua alma. Estava exausto, não pelo trabalho físico, mas pelo peso emocional do dia que parecia não ter fim. A fome que sentia no estômago era muito menos dolorosa do que a fome de justiça que corroía sua alma. Ele tirou de sua bolsa suas duas únicas relíquias, a credencial e o desenho, e as observou com uma melancolia profunda. A crueldade que enfrentou era um reflexo de uma sociedade que frequentemente descartava seus idosos, seus pobres, seus gênios esquecidos. Ele se perguntou se ainda havia lugar no mundo para homens como ele, homens que só tinham seu conhecimento e sua honra para oferecer em troca de um pouco de dignidade. De volta à padaria, Dona Elvira ouviu os rumores sobre a postagem de Germain, que se espalhavam rapidamente pelo bairro como um veneno. Contudo, seus instintos e sua experiência de vida lhe diziam que a história estava completamente errada, uma farsa mal contada. O homem digno e de olhos tristes que ela servira mais cedo, era a vítima, não o beneficiário de uma esmola humilhante e calculada. Ela decidiu que ficaria de olho na situação, pronta para oferecer apoio, comida, ou um ouvido amigo quando fosse necessário. Em um mundo cheio de enganos e aparências, a intuição de uma mulher simples e bondosa era um farol de verdade, uma força silenciosa que também entraria em jogo na batalha que se aproximava, provando que a bondade é uma forma de resistência.
Enquanto isso, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Após o expediente, ele foi para casa e, em vez de descansar, ligou seu computador e começou a pesquisar na internet, movido por uma sede de justiça. Ele digitou o nome que viu na credencial, que não saía de sua cabeça, Emílio Nogueira Almeida, junto com as palavras engenheiro e o nome da universidade. O início, os resultados eram escassos, quase inexistentes, como se o homem tivesse sido apagado da história. Mas Lucas foi persistente, cavando fundo em arquivos digitais, antigos jornais e fóruns de engenharia. Ele sentia em seu coração que estava perto de descobrir algo monumental, uma verdade que estava enterrada sob camadas de tempo e esquecimento, e ele não descansaria até encontrá-la. Na oficina, Ricardo, ignorante de tudo, exibia a peça agora funcional a um cliente rico e influente, com um orgulho que não lhe pertencia. Uma peça de família, de valor inestimável, foi restaurada aqui mesmo, por nossa equipe de especialistas, um trabalho que levou meses de dedicação, mentiu descaradamente, sem um pingo de remorso. O cliente, impressionado com a perfeição do trabalho, elogiou a oficina, e Ricardo sorriu, satisfeito por ter transformado a genialidade de Dom Emílio em seu próprio trunfo de marketing. Ele acreditava ter vencido, subestimando grosseiramente a decência de um jovem mecânico, a intuição de uma padeira e a resiliência de um gênio que havia sido derrubado mas nunca verdadeiramente derrotado. A teia de mentiras estava prestes a se romper. A noite avançava, e Dom Emílio, ainda sentado na praça, olhava para as estrelas, buscando respostas no céu. Ele não se sentia derrotado, mas em um ponto de inflexão. O confronto na oficina o havia despertado de uma longa letargia, de anos de resignação e tristeza. Por muito tempo, ele viveu nas sombras, aceitando seu destino com passividade. Mas hoje, a luta por aquele pequeno reconhecimento, por um prato de comida, reacendeu uma chama que ele pensava estar extinta para sempre. Eu só queria provar que ainda sirvo para alguma coisa, sussurrou ele para a noite. E ele havia provado para si mesmo e, mais importante para Lucas, que sua chama ainda brilhava. Aquele era o começo de sua volta por cima. O som do tic-tac do mecanismo ecoava simbolicamente na mente de todos os envolvidos naquela história. Dentro da oficina, era um lembrete constante da mentira de Ricardo e da fraude que ele cometera. Para Lucas, era um chamado à ação, um metrônomo marcando o ritmo de sua investigação pela verdade. Para Dom Emílio, era a prova de seu valor, a melodia de sua dignidade restaurada. Cada segundo que passava era um segundo a menos para o reinado de mentiras de Ricardo e Germain. O tempo, que o objeto agora media com perfeição, estava inequivocamente do lado da verdade. A história estava longe de terminar. Na verdade, a parte mais importante estava apenas começando a se desenrolar, e as consequências seriam sentidas por todos, de forma implacável. O dia seguinte traria novas batalhas e revelações chocantes que abalariam as estruturas daquela comunidade. Lucas continuaria sua busca incansável, aproximando-se cada vez mais da verdade surpreendente sobre o passado glorioso e trágico de Dom Emílio. Dona Elvira se tornaria um ponto de apoio crucial na jornada que se iniciava, oferecendo não apenas comida mas também refúgio e encorajamento ao velho engenheiro, formando uma aliança improvável. E Dom Emílio, fortalecido pelos eventos recentes e pela aliança inesperada com o jovem Mac, Pânico, estaria pronto para finalmente enfrentar seu passado e reivindicar seu futuro. A oficina veloz mecânica, antes um símbolo de luxo, estava prestes a se tornar o epicentro de um escândalo de proporções inimagináveis. A luta de Dom Emílio era, em sua essência, a luta de todos que já foram subestimados, julgados pela aparência ou descartados pela idade e pela sociedade. Sua história era um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor humano não está nas posses materiais, mas no conhecimento, na habilidade e na dignidade que ninguém pode tirar.
A jornada, que começou com um simples e humilde pedido por um prato de comida, se transformaria em uma saga de redenção e justiça que inspiraria a comunidade inteira a olhar para seus próprios preconceitos. O que Ricardo e Germain haviam iniciado com um ato de crueldade, o destino se encarregaria de terminar com uma lição inesquecível sobre a força da verdade e da bondade. A questão não era mais se a verdade viria à tona, mas quando e como. E o tempo, como o mecanismo agora provava a cada segundo, estava correndo implacavelmente para todos os envolvidos. O palco estava montado para um confronto inevitável, um clímax onde segredos seriam revelados, reputações seriam destruídas, e a justiça, por mais tardia que fosse, finalmente prevaleceria. A cidade inteira estava prestes a testemunhar a queda de 2 tiranos e a ascensão de um herói esquecido. O que aconteceria a seguir mudaria a vida de todos para sempre, provando que nenhuma mentira dura para sempre, não importa quão poderosa ela pareça ser. O sol nasceu, iluminando a cidade com seus primeiros raios de esperança. Para Ricardo e Germain, era apenas mais um dia de negócios e lucros fáceis, de arrogância e desprezo. Para Lucas, era o dia de sua missão, uma busca pela verdade que o consumia e o movia. Para a dona Elvira, um dia de solidariedade preparando seus pães com um pensamento extra para o homem digno que ela ajudou e em quem acreditava. E para Dom Emílio, era o primeiro dia e sua nova vida. Ele se levantou do banco da praça e caminhou com um propósito renovado, sentindo uma centelha de esperança pela primeira vez em muitos anos. Ele não estava mais sozinho em sua luta, e isso fazia toda a diferença. A comunidade local, inicialmente enganada pelas mentiras de Germain nas redes sociais, logo começaria a questionar a narrativa oficial. A semente da dúvida, plantada pela coragem de Lucas e pela bondade de Elvira, começaria a germinar nos corações e mentes das pessoas que viram a injustiça com seus próprios olhos. A história se moveria em direção ao seu clímax inevitável, onde segredos seriam expostos à luz do dia, e as máscaras finalmente cairiam, revelando a verdadeira natureza de cada personagem. O confronto final seria público, e a cidade seria a juíza. Ninguém poderia prever a dimensão que aquele pequeno evento na oficina tomaria, mas era certo que a verdade viria à tona. O mecanismo consertado continuava seu tic-tac implacável dentro da oficina, um metrônomo contando os momentos até a grande revelação. Cada som era uma promessa silenciosa de que a verdade, assim como o tempo, é imparável e sempre avança, não importa quem tente detê-la. Ricardo podia possuir o objeto fisicamente, mas não podia controlar a história que ele contava, uma história de genialidade esquecida, de crueldade desmedida e de uma justiça que se aproximava lentamente, mas com a precisão de um mecanismo suíço. O palco estava montado para o próximo ato, e a tensão era quase insuportável para aqueles que sabiam o que estava em jogo naquela batalha silenciosa pelo futuro. Ricardo olhou para o objeto na parede de seu escritório, um troféu brilhante de sua suposta competência e de sua astúcia. Ele não ouvia o tic-tac como uma contagem regressiva para sua ruína, mas como o som doce da vitória, completamente cego pela própria arrogância. Ele era incapaz de ver as forças que se moviam contra ele nas sombras. A investigação obstinada de Lucas, a solidariedade silenciosa de Elvira, e a dignidade inabalável de Dom Emílio. Eram peças de um quebra-cabeça que, quando montado, formaria uma imagem devastadora de sua fraude. Ele havia ganhado uma pequena batalha, mas a guerra pela verdade estava longe de terminar, e ele estava prestes a perder tudo. A pesquisa noturna de Lucas havia revelado uma verdade inacreditável, um tesouro de informações enterrado nas profundezas da internet. Emílio Nogueira Almeida não era apenas um engenheiro, ele era uma lenda, um pioneiro cujas patentes revolucionaram a micromecânica décadas atrás, antes de desaparecer misteriosamente do cenário público. Armado com essa verdade explosiva, Lucas passou a manhã seguinte convencendo um relutante Dom Emílio a acompanhá-lo à feira de inovação que acontecia na praça principal da cidade.
Aquele seria o palco perfeito para sua vingança calculada. Senhor Emílio, por favor, confie em mim. Hoje todos saberão quem o senhor é de verdade. A justiça precisa de um palco, e nós teremos o maior de todos. A determinação do jovem era contagiante, uma chama de esperança que finalmente conseguiu aquecer o coração cansado do velho engenheiro. Ele assentiu, um gesto pequeno, mas carregado de um peso monumental. A hora do acerto de contas finalmente havia chegado para todos. A praça principal fervilhava de vida e otimismo, com estandes coloridos exibindo as mais recentes tecnologias e inovações do mercado. No centro de tudo, com uma arrogância que podia ser sentida a metros de distância, estava o imponente estande da Veloz Mecânica. Ricardo e Germain, em seus ternos caros e sapatos brilhantes, apresentavam-se como visionários para uma plateia de investidores e curiosos. E lá, em um pedestal de veludo sob um foco de luz, estava o antigo objeto que Dom Emílio consertara, agora apresentado como um troféu da maestria inigualável da equipe de Ricardo. Eles vendiam a mentira com a mesma facilidade com K, e vendiam seus serviços superfaturados. O tic-tac perfeito da máquina era a trilha sonora de sua farsa, um som que para eles, representava apenas lucro e status. Eles mal imaginavam que aquele som seria o prenúncio de sua ruína iminente. Quando Dom Emílio e Lucas chegaram, atraíram olhares de desdém e pena de todos os lados. A presença do velho, com suas roupas simples e gastas, era uma dissonância gritante no meio daquele evento de prestígio e aparências cuidadosamente montadas. Ricardo os avistou de longe e um sorriso cruel se formou em seus lábios, vendo a oportunidade perfeita para se engrandecer ainda mais. Olha só quem está aqui, Germain. O nosso ex-assistente voluntário veio admirar o resultado final do nosso trabalho, disse ele em voz alta, para que as pessoas ao redor pudessem ouvir claramente. Veio talvez pedir mais um favor. Hoje não estamos distribuindo caridade, meu caro, apenas inspiração para os menos afortunados. A humilhação foi calculada, uma demonstração pública de poder para reafirmar seu domínio. Germain riu, apreciando o espetáculo cruel que seu chefe montara, sem saber que o feitiço viraria contra o feiticeiro. Lucas respirou fundo, ignorando a provocação venenosa que ardia em seus ouvidos. Era a hora de agir com precisão cirúrgica. Ele se aproximou do estande com uma calma que não sentia por dentro, atraindo a atenção de todos com sua postura desafiadora. Ricardo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta na frente de todos os seus admiradores, começou ele, a voz firme e clara, cortando o murmúrio da multidão. O senhor afirma que sua equipe restaurou essa peça magnífica com perícia exemplar. Poderia nos dizer, então, qual é a natureza exata do mecanismo de escape que a faz funcionar com tanta precisão? Qual o nome do seu criador original? A pergunta, altamente técnica e específica, pairou no ar como uma adaga afiada. Ricardo foi pego de surpresa, seu rosto empalidecendo visivelmente. Ele gaguejou, tentando formular uma resposta genérica sobre tecnologia suíça tradicional, mas a hesitação já havia plantado a primeira semente de dúvida na mente de todos. Que pergunta ridícula e insolente! Você foi demitido por incompetência e agora vem aqui tentar manchar a reputação do meu negócio? Retrucou Ricardo, tentando desesperadamente virar o jogo e descreditar Lucas na frente de todos. Este jovem é um ex-funcionário amargurado, senhoras e senhores. Um invejoso que não suporta o sucesso alheio. Não deem ouvidos às suas palavras venenosas e cheias de rancor. Mas a multidão já estava intrigada, sentindo o cheiro de uma farsa prestes a ser revelada. A confiança inabalável de Lucas contrastava fortemente com a incapacidade de Ricardo de responder a uma pergunta tão fundamental sobre sua suposta obra-prima. Germain tentou intervir com piadas forçadas para dispersar a tensão crescente, mas a atenção de todos estava agora fixada naquele confronto inesperado.
O palco que Ricardo montara para sua glória estava rapidamente se transformando em seu tribunal público, e o veredito não seria favorável. Eu não sou o único que conhece a resposta para essa pergunta, disse Lucas, olhando diretamente para a multidão cada vez maior que se formava ao redor do estande. A verdade é que o homem que o senhor humilhou e expulsou de sua oficina é o único nesta praça, talvez no país inteiro, que poderia ter consertado aquele mecanismo tão complexo. E ele está bem aqui, ao meu lado. Lucas então apontou para Dom Emílio, que deu um passo à frente, seu rosto sereno e digno contrastando com o caos que se instalava. A multidão se virou para olhar o velho senhor, o espanto e a confusão visíveis em seus rostos. A cena era surreal. Um homem de aparência humilde sendo apresentado como um gênio, enquanto o empresário rico e poderoso se atrapalhava em suas próprias mentiras descaradas. O equilíbrio de poder estava mudando a cada segundo, e a verdade estava prestes a explodir. Nesse momento de tensão máxima, um homem idoso e elegantemente vestido abriu caminho pela multidão. Seus olhos se arregalaram ao ver Dom Emílio, parando como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser! Emílio? Emílio Nogueira Almeida, é você mesmo? Perguntou o homem, a voz embargada pela emoção e pela incredulidade. Dom Emílio se virou, e seus olhos também se encheram de reconhecimento e lágrimas. Armando, Doutor Armando Arantes, meu velho amigo. O reencontro foi um choque para todos. Armando Arantes era um dos engenheiros mais renomados do Brasil, convidado de honra da feira. Sua presença deu um peso de autoridade inquestionável à situação. Ricardo e Germain empalideceram, compreendendo que o jogo havia virado de forma definitiva e catastrófica contra eles. A verdade tinha um aliado poderoso e a mentira estava prestes a ruir de forma espetacular. Senhoras e senhores, vocês não fazem ideia de quem estão vendo, disse Dr. Arantes, sua voz ressoando pela praça com autoridade e respeito, capturando a atenção de todos. Este homem, Emílio Nogueira Almeida, não é um mendigo qualquer. Ele é uma das mentes mais brilhantes da engenharia que este país já produziu. Um visionário que, há 30 anos, foi cruelmente traído por seus sócios, que roubaram suas patentes e o deixaram sem absolutamente nada. Ele desapareceu, e muitos de nós pensamos que ele havia morrido. Encontrá-lo aqui, desta forma, é um milagre e uma tragédia ao mesmo tempo. Cada palavra era uma pá de terra sobre o caixão da reputação de Ricardo. A história de traição ecoava terrivelmente com os eventos recentes, e a multidão conectou os pontos instantaneamente. A queda de Ricardo estava se tornando uma avalanche pública e vergonhosa. Isso é um absurdo. Uma mentira completa e deslavada, gritou Ricardo, desesperado e encurralado pela verdade exposta que o sufocava. Qual a prova que vocês têm? São apenas as palavras de um velho defendendo o outro. Não passa de um teatro mal ensaiado para me prejudicar. Dr. Arantes sorriu tristemente, sem se abalar com os gritos de desespero do empresário. A prova, meu caro senhor, está bem aí, no seu pedestal, funcionando perfeitamente pacu e serei, será que todos possam ver e ouvir. Ele se aproximou do estande com passos firmes e decididos. Eu desafio o senhor a abrir a caixa e nos mostrar o mecanismo, pois eu sei exatamente o que encontraremos lá dentro, e sei que o senhor também sabe que a farsa acabou. A tensão era insuportável. A multidão, agora em silêncio absoluto, observava cada movimento, cada expressão, cada palavra daquele duelo final. Com as mãos trêmulas, um dos assistentes de Ricardo, seguindo um aceno de Dr. Arantes, abriu a parte traseira da peça. O mecanismo complexo e brilhante ficou exposto para todos. Olhem com atenção, disse o renomado engenheiro, apontando com precisão para uma peça específica. Isso não é um mecanismo suíço comum. O que vocês estão vendo é uma criação única, conhecida no nosso meio como o Escape Almeida. Uma invenção patenteada por este homem aqui. E se olharem de perto, naquela pequena engrenagem de latão,
verão sua assinatura, uma marca que apenas o criador e seus aprendizes mais próximos conheceriam. Ele indicou uma minúscula inscrição, quase invisível a olho nu, ENA, a mesma assinatura que Lucas vira no desenho técnico original. A prova era irrefutável, brilhando sob a luz como um diamante da verdade, selando o destino de Ricardo. Um murmúrio chocado percorreu a multidão, que rapidamente se transformou em gritos de indignação, dirigidos a Ricardo e Germán. Ladrão! Vigarista! Aproveitador! As palavras ecoavam pela praça com a fúria de uma tempestade. A farsa havia desmoronado de forma espetacular e humilhante. O asterisco por procuro que Ricardo usou para se promover se tornou o instrumento de sua própria destruição pública. A verdade, tão meticulosamente escondida por anos, veio à tona com a força de uma torrente, lavando a honra de Dom Emílio e expondo a podridão por trás da fachada de luxo da Veloz Mecânica. A justiça, naquele momento, não era cega, ela tinha os olhos de toda uma cidade, que agora via claramente quem era o herói e quem eram os vilões daquela história, e o julgamento foi unânime. Enquanto a multidão vaiava Ricardo e Germán, que tentavam em vão se esconder da fúria popular que os cercava, Dom Emílio permaneceu em silêncio por um longo momento. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de tristeza, mas de uma catarse profunda, a libertação de décadas de dor, esquecimento e injustiça acumulada em sua alma. Lucas se aproximou e colocou uma mão em seu ombro, um gesto de apoio e de vitória compartilhada. Dona Elvira, que também viera à praça para apoiar, trouxe um copo de água para o velho amigo, seu rosto irradiando um orgulho imenso e uma alegria contagiante. A pequena rede de solidariedade que se formou em torno de Dom Emílio havia triunfado sobre a arrogância e o poder do dinheiro. A dignidade foi restaurada. A segurança do evento teve que intervir para proteger Ricardo e Germán da multidão enfurecida que os cercava por todos os lados. Eles foram escoltados para fora da praça sob vaias e xingamentos, suas carreiras e reputações destruídas para sempre em questão de minutos. O nome Veloz Mecânica, antes sinônimo de luxo e precisão, agora era sinônimo de fraude e crueldade desumana. A queda foi tão rápida e pública, quanto sua ascensão havia sido arrogante e desonesta. Eles haviam subestimado a resiliência de um homem bom e a força da verdade. A lição foi dura e definitiva. O caráter de uma pessoa não é medido por sua conta bancária, mas por seus atos, e os deles haviam sido julgados e condenados por todos. A justiça havia sido feita. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Jornalistas e repórteres, que antes cobriam a feira de inovação de forma protocolar, correram para cercar Dom Emílio e Dr. Arantes. A história do engenheiro genial redescoberto na pobreza era uma manchete poderosa, uma narrativa de redenção que cativou a todos instantaneamente. Dom Emílio, ainda visivelmente emocionado, respondeu às perguntas com a mesma humildade e dignidade que sempre o caracterizaram ao longo de sua vida difícil. Ele não falou de vingança, mas da oportunidade de recomeçar. Ele não falou de seu sofrimento, mas da importância de dar valor ao conhecimento, não importando de onde ele venha. Suas palavras, simples e profundas, ecoaram a ideia mais forte do que a revelação de sua identidade. Ele se tornou, naquele dia, uma inspiração para todos, um símbolo de esperança. Eu só queria provar que ainda sirvo para alguma coisa, disse Dom Emílio a um repórter, repetindo a frase que um dia sussurrou para si mesmo na solidão de seu pequeno quarto. Agora, no entanto, a frase não era um lamento, mas uma declaração de vitória, uma afirmação de seu valor inestimável para o mundo. A cidade inteira o ouvia, e sua história se espalhou como fogo, tocando os corações de milhares de pessoas em todo o país. Ele não era mais invisível. Ele era Emílio Nogueira Almeida, o gênio reencontrado, o homem que consertou um mecanismo quebrado e, no processo,
consertou um pedaço do mundo que também estava quebrado pela injustiça e pela falta de compaixão. Seu valor era, finalmente, inquestionável para todos, e seu nome seria lembrado para sempre. Dr. Arantes, ao seu lado, anunciou para todos os microfones que sua fundação de tecnologia ofereceria a Dom Emílio todos os recursos necessários para que ele pudesse voltar a criar e a ensinar. O mundo perdeu 30 anos do brilhantismo deste homem. Não podemos nos dar ao luxo de perder nem mais um dia sequer de seu talento, declarou ele, para o aplauso entusiasmado da multidão. A oferta não era caridade, mas um reconhecimento justo, um convite para que o mestre voltasse ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Para Dom Emílio, era o início de um novo capítulo, uma chance de reconstruir sua vida e criar um legado duradouro para as futuras gerações de inventores. O futuro, que parecia ter acabado, estava apenas começando, e seria brilhante. Lucas observava tudo de uma pequena distância, com um sorriso de satisfação que mal cabia em seu rosto. Ele não queria os holofotes. Sua recompensa era muito maior do que qualquer fama passageira. Sua recompensa era ver a justiça sendo feita, era ver o homem que ele tanto admirava recebendo o reconhecimento que merecia há tanto tempo. Seu ato de coragem, de um jovem mecânico que ousou desafiar seu chefe poderoso por uma questão de princípios, foi a faísca que acendeu toda aquela revolução. Ele provou que uma única pessoa, agindo com base em sua consciência, pode sim fazer uma diferença monumental. Aquele dia, ele não aprendeu apenas sobre mecânica, mas sobre caráter, integridade e o verdadeiro significado de ser um herói silencioso, e essa foi a maior lição de sua vida. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores quentes e vibrantes de laranja e roxo, como se a natureza celebrasse a vitória da justiça. A multidão foi se dispersando lentamente, mas a energia de esperança e triunfo permaneceu no ar da praça. Dom Emílio, cercado por seus novos e velhos amigos, sentiu uma paz, que não sentia há décadas, um calor que preenchia todo o seu ser. A fome em seu estômago havia sido substituída por uma plenitude em sua alma. Ele não era mais um homem definido por suas perdas e tristezas, mas por sua imensa capacidade de criar, de resistir e de inspirar os outros. Aquele dia, na praça principal, um velho engenheiro não apenas consertou uma máquina complexa, ele lembrou a todos que o valor de um ser humano é eterno e inquebrável. Aquela peça única, agora um ícone da cidade, foi colocada em um museu local, com uma placa de bronze contando sua incrível história e a de seu criador. Seu tic-tac contínuo era um lembrete para todos que o viam, de que dentro de há da pessoa, não importa sua aparência ou condição, pode haver um tesouro de sabedoria esperando para ser descoberto, e que um simples ato de bondade pode ser a chave que destrava esse potencial e muda o mundo, um segundo de cada vez. A lição era atemporal, assim como o mecanismo que a ensinava, marcando um novo tempo para a cidade inteira. O objeto se tornou um símbolo de esperança e justiça para todos os cidadãos, um farol contra a indiferença e o preconceito. A comunidade, antes dividida pela indiferença social, agora estava mais unida do que nunca. A história de Dom Emílio serviu como um espelho, refletindo as falhas da sociedade, mas também sua imensa capacidade de correção e redenção. Lucas recebeu uma bolsa de estudos integral da Fundação de Dr. Arantes para cursar engenharia na melhor universidade do país, com Dom Emílio como seu mentor pessoal. Dona Elvira expandiu sua padaria, que se tornou um ponto de encontro comunitário. Mas o maior legado foi a Academia do Engenho, um lugar onde o conhecimento seria a única moeda, e ninguém seria julgado pela aparência. Dom Emílio, com a ajuda de voluntários, ergueu sua maior invenção, uma máquina social para reparar não apenas objetos, mas vidas inteiras e futuros. A ruína da veloz mecânica foi tão rápida quanto o brilho de seus carros. O escândalo se tornou a notícia mais comentada da cidade,
viralizando e estampando as capas de todos os jornais. Em questão de dias, a oficina de Ricardo, antes um símbolo de status, tornou-se um monumento à fraude. Os clientes desapareceram, os contratos foram cancelados, e os funcionários mais talentosos, incluindo Lucas, pediram demissão, enojados com a conduta do ex-chefe. Ricardo perdeu o negócio, a fortuna e a reputação. Germain, o cúmplice milionário, tentou se distanciar, mas suas próprias postagens zombando de Dom Emílio serviram como prova de seu envolvimento. Seus negócios sofreram um golpe devastador, com parceiros se afastando. Ele aprendeu que o dinheiro compra luxo, mas não apaga as marcas deixadas pela maldade, e seu nome se tornou sinônimo de desonra. Enquanto as ruínas do império de Ricardo fumegavam, uma nova e promissora construção começava a tomar forma. Dr. Arantes, fiel à sua palavra, ofereceu a Dom Emílio não apenas um lar confortável, mas também um galpão espaçoso e bem equipado. Emílio, este lugar é seu. Use-o para criar, para ensinar, para construir o que quer que seu coração deseje, disse o velho amigo, emocionado. Pela primeira vez em 30 anos, Dom Emílio tinha um teto seguro e um propósito renovado. A primeira pessoa que ele convidou para conhecer o novo espaço foi Lucas, que olhava tudo com admiração. Senhor Emílio, isso é incrível! O que o senhor vai fazer com tudo isso? Dom Emílio colocou uma mão firme em seu ombro e corrigiu com um sorriso. Nós, Lucas, o que nós vamos fazer com tudo isso? A proposta de Dom Emílio era clara e transformadora. Este lugar não será uma oficina, será uma escola, um lugar onde o talento não será julgado pela roupa que veste ou pelo dinheiro que tem no bolso. E eu quero que você seja o primeiro professor ao meu lado enquanto faz sua faculdade, explicou ele a Lucas. A oferta era um convite para construir um legado juntos. A notícia do projeto se espalhou rapidamente, impulsionada pela história inspiradora. Doações de ferramentas e materiais começaram a chegar de todas as partes, de pessoas comuns que se sentiram tocadas. Dona Elvira, a padeira, organizou uma campanha de arrecadação em seu bairro, e sua pequena padaria se tornou o quartel-general extraoficial do movimento. A solidariedade da comunidade era a prova de que a bondade ainda existia e era uma força poderosa. Em poucos meses, o Galpão Cinzento foi transformado em um ambiente vibrante, nascendo assim a Academia do Engenho. O lugar era o oposto da veloz mecânica, aberto, barulhento com risadas e discussões criativas, e cheirava a café fresco, cortesia de Dona Elvira. As paredes eram cobertas por projetos de alunos e frases inspiradoras. A regra número 1 em letras garrafais era poderosa. Aqui, a única ferramenta indispensável é o respeito. Dom Emílio revelou-se um professor extraordinário, ensinando não apenas sobre engrenagens e circuitos, mas sobre resiliência e a importância da curiosidade. O erro não é um fracasso, jovens. É uma peça de informação. É o mecanismo nos dizendo por onde não ir, dizia ele, vendo potencial em cada jovem desacreditado que encontrava ali um lar. Lucas, enquanto cursava engenharia com a bolsa de estudos que ganhara, tornou-se o braço direito de Dom Emílio. Ele era a ponte entre a sabedoria clássica do mentor e as novas tecnologias, criando um ambiente de aprendizado único. Os jovens o admiravam como um exemplo de coragem e integridade. Lembrem-se sempre do que o mestre Emílio nos ensinou, dizia Lucas em suas aulas. A maior máquina que vocês jamais irão construir é o caráter de vocês. Ele precisa de manutenção diária, de honestidade e de coragem para funcionar corretamente. Suas palavras ecoavam a lição que aprendera na prática, transformando a academia em um centro de formação técnica e humana. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, moldando não apenas profissionais, mas cidadãos de valor para o futuro. A academia não apenas ensinava, mas também servia a comunidade.
Oferecia consertos a preços justos para os moradores do bairro, desde eletrodomésticos até equipamentos agrícolas, garantindo que ninguém ficasse desamparado. Cada concerto era uma aula prática para os alunos e um ato de serviço. A antiga oficina de Ricardo, que servia à vaidade dos ricos, foi substituída por um modelo de negócio baseado na solidariedade. A Veloz Mecânica vendia luxo. A Academia do Engenho restaurava a dignidade, uma peça de cada vez. Enquanto isso, Dona Elvira se tornou uma presença constante, chegando todas as manhãs com pães quentes. Um dia, Dom Emílio a presenteou com um pequeno autômato de uma padeira sovando a massa. É para que todos saibam que a bondade, como o pão, alimenta a alma, disse ele, comovendo a amiga. A história de Dom Emílio tornou-se uma lenda local, um exemplo de superação e justiça. Turistas e curiosos vinham de longe para conhecer a famosa Academia do Engenho e seu fundador. Ele sempre os recebia com humildade, desviando os elogios para seus alunos e para a comunidade. Eu não fiz nada sozinho, costumava dizer. Eu fui apenas a peça quebrada, que um jovem corajoso, e uma comunidade de bom coração de Vocinho, decidiram consertar. Os anos passaram depressa, e ele via seus alunos florescerem, conseguindo empregos, abrindo negócios ou permanecendo como instrutores. A dor de seu passado, as décadas de humilhação, foram lentamente substituídas pela alegria de ver vidas sendo transformadas. Ele finalmente encontrou a paz que tanto buscara, um propósito cumprido em cada jovem bem-sucedido. O legado da Academia do Engenho se tornou um modelo de inovação social, inspirando projetos semelhantes em outras cidades. Delegações vinham visitar o lugar para aprender com seu sucesso. A filosofia de que a educação técnica deveria andar de mãos dadas com a formação de caráter provou ser revolucionária. O homem que um dia pediu um prato de comida em troca de trabalho, agora alimentava o futuro de centenas de jovens. Ricardo, por outro lado, desapareceu na obscuridade. Após a falência, foi visto trabalhando como vendedor em uma loja de peças, um homem amargurado e irreconhecível. Sua história serviu como uma lição sombria de como a soberba precede a queda, um império construído sobre a exploração destinado a desmoronar sob seu próprio peso. Numa tarde ensolarada 5 anos após o escândalo, Dom Emílio estava sentado em um banco em frente à academia, observando o movimento. Ele não era mais o homem curvado pelo peso do mundo. Seus ombros estavam eretos, seu olhar sereno. Ele não precisava mais provar seu valor para ninguém. Seu legado estava vivo, pulsando nas risadas e nos sonhos que enchiam aquele galpão. Ele havia consertado muito mais do que um mecanismo antigo. Ele havia ajudado a consertar um pedaço quebrado da sociedade. A paz que ele sentia era profunda, uma recompensa maior do que qualquer fortuna ou reconhecimento que o mundo pudesse oferecer. A justiça para ele não foi vingança, mas a construção de algo bom e duradouro no lugar do que era podre. Sob a liderança conjunta de Dom Emílio e do agora engenheiro Lucas, a academia havia se tornado uma instituição de renome nacional. Mais de 50 aprendizes, muitos de comunidades carentes, já haviam se formado, transformando-se em profissionais qualificados e cidadãos conscientes. O modelo de sucesso foi replicado em outras 3 capitais, espalhando a filosofia de que o conhecimento e a oportunidade devem ser acessíveis a todos. A pequena semente plantada pela coragem de um jovem e pela sabedoria de um mestre, havia se tornado uma floresta de oportunidades, mudando o cenário da educação técnica no país. O nome de Dom Emílio, antes sussurrado como o de um louco, agora era sinônimo de esperança e inovação, em todo lugar. Emílio, agora com seus 77 anos, passava a maior parte do tempo como mentor, caminhando entre as bancadas e oferecendo conselhos com um sorriso. Em uma dessas tardes, ele observou uma jovem aluna, a mais nova da turma, consertar com sucesso um complexo motor elétrico,
que desafiara até mesmo os instrutores mais experientes. Ela se virou para ele, o rosto iluminado por um sorriso de triunfo que espelhava a luz do sol daquela tarde. Consegui, mestre Emílio, eu consegui! Ele sorriu de volta, um sorriso que continha todo o orgulho e a satisfação do mundo. Naquele momento, ele viu o ciclo completo. Seu conhecimento não morreria com ele, viveria para sempre, no coração e nas mãos daquelas novas gerações de criadores e sonhadores. A verdadeira sabedoria e dignidade não se medem pela riqueza, nem pela aparência, ou pelo status que se ostenta perante o mundo. Elas residem de forma silenciosa e poderosa, no valor inabalável do espírito humano, na resiliência para superar as mais duras adversidades e, acima de tudo, na bondade do coração. Um ato de compaixão, por menor que pareça, pode ser a engrenagem que move o mundo, consertando vidas e construindo um futuro onde o respeito é a ferramenta mais valiosa de todas. A história de Dom Emílio ensinou a todos que o maior legado que se pode deixar para as futuras gerações não é aquilo que se acumula para si, mas sim aquilo que se compartilha com os outros.